286 Pedra de invocação de gigante de gelo. Item maravilha nível rei 1. Aí eu já tenho uma irmã mais velha. Luan tossiu e disse. O quê? Quem é? Perguntou Tracy. Li King. Será que o vice-comandante do regimento, Tracy, a conhece? Li, a expressão de Tracy congelou, então ela soltou uma tosse seca e disse. Vamos acelerar e ter cuidado. Tudo bem. Luan assentiu. Os dois aumentaram a velocidade e correram em direção ao acampamento 306. O acampamento 306 estava localizado a sudoeste do acampamento 257. Era um acampamento defensivo vizinho e também estava localizado no topo de uma montanha. Nesse momento, um grande número de feras correu para o topo da montanha. As poderosas feras de nível 2 e até mesmo de nível 3 saltaram alto e pousaram na muralha da cidade, que tinha dezenas de metros de altura. Ele estava lutando com os soldados da força de defesa. Algumas das bestas ferozes até invadiram a muralha da cidade e perseguiram o pessoal de logística mais fraco, matando e destruindo desenfreadamente. Rugido. Um poderoso dragão com armadura de aço, com mais de 5 metros de altura e coberto por uma armadura espessa, alçou voo e pousou pesadamente na muralha da cidade. Rachaduras apareceram na muralha sob seus pés. Ele rugiu furiosamente e agitou sua cauda grossa e longa. Alguns guardas próximos foram atingidos por sua cauda, e seus corpos foram jogados para longe como se estivessem em farrapos. Sangue fresco espirrou no ar, acompanhado pelo som de armadura óssea quebrando. Líder de nível 3. Quando os guardas próximos viram essa cena, suas pupilas se contraíram violentamente e eles ficaram um tanto chocados. Naquele momento, uma lança de gelo azul gelo com mais de 4 metros de comprimento riscou o céu, atingindo o dragão com armadura de aço. A lança de gelo estava cercada por uma espessa névoa gelada e, antes que o dragão com armadura de aço pudesse reagir, já havia pousado pesadamente ao lado dela. Bum! A lança de gelo atravessou a espessa armadura do dragão de aço. A lança de gelo, com cerca de meio metro de comprimento, perfurou seu corpo e explodiu em pedaços. O poderoso impacto forçou o dragão com armadura de aço a recuar da muralha da cidade, soltando um rugido doloroso. Seus olhos estavam vermelhos e os tentáculos em seu corpo se agitavam descontroladamente. Um estranho raio de luz verde foi disparado na direção da lança de gelo. Ali, Sitingshi, que vestia um manto azul e tinha longos cabelos azuis gelo, permaneceu em silêncio. Seu belo rosto estava gelado, e então ela assinou com a mão, formando um escudo de cristal de gelo à sua frente. Todos os raios de luz verde atingiram o escudo, fazendo um barulho alto, mas o escudo não se estilhaçou. Sitingshi brandiu seu cajado novamente e condensou outra lança de gelo no ar, disparando-a contra o dragão com armadura de aço. A velocidade da lança de gelo era extremamente rápida. O dragão com armadura de aço era uma fera desajeitada e não tinha como se esquivar. A lança de gelo finalmente atingiu pesadamente o fermento do dragão com armadura de aço, penetrando seu corpo e explodindo por dentro, quase destruindo metade de seu corpo. O cadáver do dragão com armadura de aço caiu no chão, e todos os guardas próximos soltaram um suspiro de alívio. Um dos comandantes do regimento que estava correndo para lidar com o dragão com armadura de aço viu isso e correu para o lado de Sitingshi, curvando-se levemente. Nona princesa, obrigada pela sua ajuda. Sitingshi franziu a testa levemente e disse friamente. A maré das bestas ainda não passou, e agora você está me agradecendo? Apresse-se e defenda-se. Suor frio surgiu na testa do líder, e ele assentiu rapidamente. Sim. Os olhos azuis gelados de Sitingshi estavam cheios de uma aura gélida enquanto ela olhava para as bestas ferozes que continuavam avançando em direção ao fundo da muralha da cidade. A energia espiritual em seu corpo aumentou descontroladamente, e seu manto esvoaçava. Uma névoa branca e gelada apareceu ao redor de Sitingshi e se espalhou em direção às feras. Uma camada de geada branca gradualmente surgiu sobre os corpos das feras ferozes tocadas pela névoa de gelo. Sua velocidade diminuiu gradualmente, no final, elas ficaram até congeladas no lugar.
Havia também uma porção de feras poderosas e ferozes que haviam diminuído a velocidade, mas não estavam congeladas. Os olhos de Sitinche brilharam quando lanças de gelo se formaram e mataram essas feras ferozes. Quando os outros viram a cena, todos demonstraram um certo choque. Sitinche, que estava no nível 3, havia suprimido todas as feras ferozes num raio de centenas de metros sozinha, sem hesitar. Ela era extremamente poderosa. No entanto, Sitinche sozinho obviamente não era suficiente. Todas as linhas de defesa foram rompidas, e os animais gradualmente entraram em combate corpo a corpo com os guardas. A taxa de mortalidade começou a aumentar consideravelmente. Os rugidos dos animais e dos guardas podiam ser ouvidos em todos os lugares. O comandante do exército do acampamento de defesa 306 também era um rei de batalha, mas estava sendo atacado por duas feras de nível real. Mesmo sem medo de duas feras de nível real, ele não tinha tempo para ajudar. Vendo seus companheiros morrendo um por um, os olhos do comandante empunhando o machado de batalha ficaram vermelhos. Ele rugiu e continuou atacando as duas feras de nível rei. Ele não era o único. Os dois subcomandantes também estavam sendo contidos por um grupo de bestas ferozes de nível 4 naquele momento. Eles não tinham tempo para lidar com as bestas ferozes e só podiam assistir enquanto elas continuavam a atacar a muralha da cidade e a se envolver em combate corpo a corpo com os guardas. Um grande número de guardas morreu sob as garras e os dentes das bestas ferozes. Os alunos do acampamento de gênios que foram designados para este acampamento estavam todos na terceira posição, e sua força não era fraca. Diante de uma maré tão intensa, após o pânico inicial, eles gradualmente se acostumaram e demonstraram sua própria força, mal conseguindo se manter em uma parte da área. No entanto, havia apenas 10 alunos do acampamento de gênios ali. O número de pessoas era muito pequeno e eles simplesmente não conseguiam suportar toda a situação. Mesmo que Sitinche fosse extremamente poderosa, ela mal conseguia cobrir uma área com um raio de algumas centenas de metros. Além disso, a explosão de força total de Sitinche consumiu seu poder espiritual em um ritmo extremamente rápido. Capítulo 287 Pedra de Invocação do Gigante de Gelo, Item Maravilha Nível Rei 2. Em apenas alguns momentos, o poder espiritual de Sitinche foi consumido pela metade. Ela franziu a testa levemente, enquanto continuava a atacar, pegou uma poção de poder espiritual de terceiro nível de grau superior e bebeu. O poder espiritual se recuperou rapidamente, e ela conseguiu continuar a manter sua própria força. Não só isso, Sitinche varreu os olhos ao redor e até mesmo pegou muitos feitiços de ataque e os jogou fora, limpando uma grande área de feras ferozes. Dê aos guardas próximos uma chance de respirar. Vendo que Sitinche havia matado tantos animais de uma vez, um grande número de animais ferozes rugiram e atacaram Sitinche loucamente. As pupilas de Sitinche diminuíram e a pressão aumentou muito. Ela franziu levemente os lábios vermelhos e continuou a atacar. Ao mesmo tempo, ela pegou uma pedra rúnica que brilhava com uma luz azul gelo. Pedra de invocação de gigante de gelo. Item estranho de nível rei. Após usá-lo, você pode invocar um gigante de gelo de nível rei para lutar por você por 30 minutos. Os olhos de Sitinche piscaram. Esta pedra de invocação de gigante de gelo pode invocar gigantes de gelo de nível rei. Todos sabem o quão preciosa ela é. Mesmo sendo a 9ª princesa do Império, ela só tem uma carta oculta. Originalmente, foi usado para salvar sua vida, mas agora que a maré da besta atingiu tal nível, ela não consegue segurá-la sozinha. Sitinche olhou para o céu, para a batalha entre o comandante da legião e duas bestas alienadas de nível rei. Se você puder ajudar o líder da legião a matar a besta alienada de nível rei e entrar no campo de batalha com a força do líder da legião, você conseguirá segurá-la. Embora Sitinche se sentisse um pouco angustiada, ela não hesitou mais. Seu poder espiritual. Vá e mate aquelas duas bestas alienadas de nível rei. O gigante de gelo não hesitou. Como quiser, meu mestre. Penetrou na pedra de invocação, e uma luz azul deslumbrante brilhou.
Uma luz ofuscante cobriu quase todo o acampamento defensivo, e uma poderosa aura de nível rei apareceu de repente. Todas as bestas ferozes e os guardas sentiram a aura. Muitas bestas ferozes que marchavam olharam na direção da respiração e rugiram. Mas os guardas não tinham tempo para assistir, então só podiam continuar matando ou resistindo às feras na frente deles. A luz azul gelada se dissipou, e um gigante com mais de 10 metros de altura, cujo corpo inteiro estava condensado pelo gelo, apareceu na frente de Sitinghshui. Ele flutuou no ar, ajoelhou-se de frente para Sitinghshui e uma voz pesada soou: "Eu sigo o chamado, meu mestre." O rosto de Sitinghshui estava frio e ela ordenou: "Vá e mate essas duas bestas alienadas de nível rei." O gigante de gelo não hesitou. "Como quiser, meu mestre." Com um rugido, ele voou no ar. Quando os guardas ao redor de Sitinghshui viram essa cena, suas pupilas se contraíram, eles ficaram surpresos e felizes. Como esperado das 9 princesas do Império. Incrível! Com mais um poder de combate de nível rei, sua força foi muito melhorada. No ar, Isengard, o líder da 306ª Legião, brandia seu machado de batalha, lutando contra um enorme lagarto monitor venenoso e um rato azul. Seu rosto estava feroz e ele ardia de ansiedade. Queria descer e matar a fera, mas não havia nada que pudesse fazer. Nesse momento, ele sentiu a aura de uma fera de nível rei vindo de baixo, e sua expressão mudou, pensando que era outra fera de nível rei. Ele ainda consegue resistir a 2 feras de nível rei. Se houver outra, até ele se tornará extremamente perigoso, quanto mais ajudar o acampamento abaixo. Isengard olhou para baixo. Ao ver o gigante de gelo ajoelhado diante de Sitinghshui, os olhos de Isengard brilharam e ele sorriu surpreso. Então é a princesa 9. Ela realmente tem um trunfo desses. Perfeito! No momento seguinte, Isengard viu o gigante de gelo subindo ao céu, rugindo e avançando em sua direção. Com um ajudante, Isengard riu alto, e o machado de batalha cortou o lagarto monitor venenoso com um forte brilho cor de sangue. A besta maligna vai morrer. A batalha no ar de repente se tornou mais intensa. Como o acampamento número 306 está conectado ao acampamento número 257, a distância é de menos de 100 km. A velocidade de Luohan pode não ser rápida o suficiente, mas Tracy, como um senhor da guerra de 4º nível, puxou Luohan para correrem juntos, e a velocidade era muito rápida. Os dois correram em direção ao acampamento 306 a uma velocidade próxima à do som. Em apenas alguns minutos, os dois estavam a 5 km do acampamento número 306. E nesta área, o número de animais ferozes já aumentou. A maré fera ainda está sitiando o acampamento número 306. Os dois correram para uma montanha e observaram a maré rugindo, não muito longe. Luohan e Tracy não conseguiram evitar franzir a testa levemente. Tracy disse: "O acampamento 257 fica mais perto da linha de frente do que nós, e o acampamento deles nos ajudou a bloquear muitas marés violentas." Luohan assentiu, com o rosto sério. "Como chegamos lá?" "Com a força dos dois, é um pouco ingênuo demais querer correr solto na maré de feras. Se atacarem por trás, se a fera feroz destruir a carabina, eles terão que ser expulsos." Tracy escovou seus cabelos ruivos, sorriu e disse: "Claro, encontre uma área com um pequeno número de feras ferozes, mate-as dentro da muralha da cidade e ajude-as a defender a cidade. Vamos para a muralha norte da cidade." Comparada à muralha sul da cidade, voltada para as montanhas sem fim, a muralha norte, voltada para as montanhas sem fim, é obviamente a muralha com menor número de bestas ferozes. Luohan assentiu e os dois correram em direção à muralha norte da cidade. Nesse momento, os dois pararam ao mesmo tempo e olharam para a montanha não muito distante. A deslumbrante luz azul gelo cintilou, e uma poderosa aura de nível real emergiu. Ambos olharam com os olhos arregalados, um pouco atordoados. Tracy franziu a testa levemente. A energia do rei apareceu de repente. O que é isso? Luohan também balançou a cabeça.
Neste momento, eles viram um enorme gigante de gelo subindo ao céu, avançando em direção ao campo de batalha de nível rei no céu, ajudando um ser humano forte a lidar com duas feras alienadas. Ao verem essa cena, ambos ficaram muito felizes. É do nosso lado. Parece que deveria ser um invocador. Qual o figurão que está no acampamento? Ele consegue até invocar poder de combate de nível real. Havia choque nos olhos de Tracy. Luion olhou para o gigante azul gelo, seus olhos brilharam e ele pensou em uma pessoa. O rosto dele é um pouco estranho, não é uma coincidência. Aquela mulher de gelo é Sitinchon Yaki. Nessa época, Tracy disse, aproveitando este momento, a atenção de muitas feras ferozes foi atraída por aquele poder de combate de nível real. Vamos para a Muralha Norte. Os dois assentiram. Com a velocidade que tinham, chegaram à direção da muralha da cidade atrás deles em apenas alguns segundos. Vendo que havia menos bestas ferozes do que na outra direção, ambos demonstraram surpresa. Com certeza, há menos feras nesta direção, vamos lá. O rosto bonito de Tracy ficou sério, e bolas de chama circulavam por todo o seu corpo. Eu estou na frente, e você está atrás. Luion assentiu, e então o espaço se distorceu, e os senhores das máquinas surgiram um por um. Ao ver o senhor mecânico de Luion, Tracy ficou surpresa e olhou para Luion com espanto. Luion sorriu e disse, acontece que é um ataque bilateral. Se forem apenas essas hordas de bestas, devemos ter esperança de eliminá-las. Tracy assentiu, mostrando um olhar sério. Certo. Então escuta. Eu vou. Dois enormes lobos de fogo apareceram na frente de Tracy. Os lobos de fogo rugiram e avançaram em direção à maré de feras ferozes. E todo o corpo de Tracy estava em chamas, e bolas de fogo de vários metros de tamanho se condensavam e disparavam na direção da maré de bestas ferozes. Bum! A bola de fogo caiu sobre o grupo de bestas ferozes, fazendo um rugido ensurdecedor, e poços profundos com um raio de mais de 20 metros apareceram no chão. O poder destrutivo do venerável de guerra de 4º nível é digno de reconhecimento. Especialmente a técnica de combate do elemento fogo, que é relativamente poderosa. Ao mesmo tempo em que Tracy atacava, os olhos de Luion brilharam, e todos os lords das máquinas também dispararam uma série de canhões psíquicos contra a besta. O som estrondoso continuou, ensurdecedor. A besta feroz que planejava seguir seus companheiros até o acampamento defensivo foi subitamente tomada pelo atordoamento. Um grande número de animais morreu, e os animais restantes voltaram a si, viraram a cabeça e viram Luion e Tracy, e correram em direção a eles com um rugido. Entretanto, não há muitas bestas ferozes neste local, e o número de bestas ferozes contra-atacando pela retaguarda é ainda menor. A maioria deles são elites ou líderes de nível 3. Diante de mais de 200 lords da consumação de nível 2 e um supremo de batalha de nível 4, eles recuam gradualmente. Apenas um pequeno número de comandantes e senhores de terceiro escalão sobreviveram aos tiros do senhor mecânico e foram mortos um por Tracy usando o lobo de fogo. Eles começaram a se aproximar rapidamente da muralha norte da cidade. 288 O que há de errado com essa mulher? Na muralha da cidade, os guardas que lutavam contra as feras ferozes ouviram a comoção e forçaram seus oponentes a recuar. Eles olharam para o lado. Ao ver Luion e Tracy matando rapidamente as feras e se aproximando da muralha da cidade, todos ficaram atordoados por um momento antes de revelar um sorriso surpreso. Esses são os reforços de... Tem mesmo reforços chegando. Tantas vidas mecânicas. É tão forte que matou algumas feras com um só tiro. Aquele da frente é um supremo de batalha, né? Tem um supremo de batalha chegando, que legal. Depressa. Se o cercarmos, conseguiremos matar todas as feras daqui. Certo. Matem todos esses desgraçados. Havia 2 jovens guardas na muralha da cidade. Um era um guerreiro guardião e o outro, um guerreiro elemental. Ambos eram estudantes do acampamento dos gênios e estavam trabalhando juntos para matar o inimigo. Quando viram Luion à distância, ambos ficaram atordoados e olharam um para o outro. É o Júnior Luion. Por que ele está aqui?
Esses senhores mecânicos parecem ser da ruína mecânica de Ayer. São controlados pelo Júnior Lu Yuan. São tantos. Ao ver mais de 200 senhores mecânicos ao redor de Lu Yuan disparando continuamente canhões de força espiritual, os dois arregalaram os olhos em choque. Um encontro casual está a apenas um clique de distância. Cadastre-se e comece a conhecer mulheres na sua área hoje mesmo. Neste momento, Lu Yuan, que estava no meio das feras, controlava o senhor mecânico para matar as feras que se aproximavam. Ele ficou um pouco surpreso. Ao chegar a esta área, de fato, havia muitas feras mutantes. Após matá-las, Lu Yuan absorveu novamente uma grande quantidade de aura desconhecida. O cubo de progresso também começou a tremer novamente. A força de Tracy era muito grande, com mais de 200 senhores mecânicos, as feras do lado de fora dos muros da cidade do norte praticamente não eram páreo para ele. Eles eram como facas afiadas que perfuravam a horda de bestas ferozes que se movia em direção à muralha da cidade. Em pouco mais de 10 minutos, os dois chegaram ao sopé da montanha. Então, mataram os animais enquanto subiam a montanha. Assim como no acampamento 257, os cadáveres das feras ferozes ao pé da montanha também se amontoavam como uma montanha. O sangue na encosta atingia o chão de vermelho, e o forte cheiro de sangue se espalhava. Tracy atacou na frente, enquanto os lordes mecânicos forneciam apoio lateral e fechavam a retaguarda. A distribuição era clara. Logo eles chegaram ao pico e à muralha da cidade. Depois disso, Tracy, Lu Yuan e os outros lordes mecânicos se ergueram no ar e pularam na muralha da cidade. Mais de 200 senhores mecânicos pousaram na muralha da cidade, fazendo-a tremer. Um corpo de aço de 10 metros de altura não era leve. No momento em que chegaram à muralha da cidade, Tracy e Lu Yuan passaram o olhar pela muralha e pela cidade. Naquele momento, muitas feras estavam na muralha da cidade. Um grupo de guardas de combate corpo a corpo lutava com as feras na muralha para proteger os guardas de longo alcance. Os guardas de longo alcance continuaram a matar os animais abaixo do muro da cidade. Além disso, uma parte das bestas ferozes também havia entrado na muralha da cidade, e os sons da batalha podiam ser ouvidos de dentro. Tracy e Lu Yuan se entreolharam, e Lu Yuan disse: Vice-comandante Tracy, primeiro vou ajudá-la a matar as feras nas muralhas da cidade, depois defendê-la das feras do lado de fora. Deixo as feras da cidade com você. Tracy sorriu levemente, sua energia espiritual aumentando e seus longos cabelos ruivos esvoaçando ao vento. Deixe comigo. Seu corpo se transformou em uma imagem residual enquanto ela corria para a cidade. Com um pensamento, Lu Yuan controlou o senhor mecânico para se espalhar pela muralha da cidade. Um guarda segurando uma espada pesada estava lutando contra um macaco com braços de aço tipo 3. Como um acampamento de defesa mais próximo da linha de defesa da fronteira, a força média da 306ª Legião de Defesa era muito maior que a da 257ª Legião de Defesa. Até o número 257 tinha mais guardas de nível 3 do que o número 257. Naquele momento, esse guarda era um jogador de nível 3. Os dois lados lutavam para frente e para trás. As espadas pesadas dos guardas e os punhos dos macacos com braços de ferro colidiram, produzindo som de metal se chocando. O macaco com braços de aço soltou um rugido furioso. Neste momento, um canhão de energia espiritual com poderosas ondas de energia espiritual pousou na cabeça do macaco com braços de ferro. Bum! A cabeça do macaco com braços de aço foi diretamente perfurada. Seu corpo de 5 metros de altura balançou e caiu lentamente no chão. Os guardas ficaram atordoados e olharam na direção do canhão de energia espiritual. O Overlord mecânico passou correndo por ele com passos pesados, disparando uma série de canhões de energia espiritual contra as feras. Contanto que não fosse uma fera berserk de nível comandante 3 ou superior, ela seria basicamente morta com um tiro. Não se tratava apenas de um senhor mecânico. Dezenas deles passavam correndo por ele, matando todas as feras furiosas que encontravam.
Em pouco tempo, quase todas as feras furiosas na muralha da cidade haviam sido eliminadas. Havia apenas algumas feras de nível comandante 3 e acima que estavam lutando contra o senhor mecânico. O guarda percebeu que não era o único. Os outros guardas que haviam perdido seus oponentes também ficaram perplexos. Os animais foram mortos muito rápido e eles não sabiam o que fazer. Muito rapidamente, as feras de nível comandante nível 3 foram mortas uma após a outra sob o cerco dos lordes mecânicos e dos guardas de nível comandante. Nesse momento, os superiores dos guardas também foram gradualmente liberados. Um homem de meia idade, com a ajuda de quase 10 senhores mecânicos, matou uma piton de fogo terrestre de nível comandante nível 3. Após observar atentamente o enorme senhor mecânico, ele percorreu os arredores com o olhar e rugiu. Todos que estão livres, não fiquem aí parados. Aqueles que deveriam proteger os soldados de longo alcance, que o façam. O resto de vocês, vão para a cidade e outras áreas para ajudar seus camaradas. Ao ouvir isso, os guardas que haviam perdido o oponente voltaram a si. Muitos dos soldados de longo alcance que originalmente protegiam os guardas da cidade ainda estavam vivos e, naturalmente, permaneceram ao lado de seus companheiros. 289 O que há de errado com essa mulher? 2. Os soldados que perderam seus companheiros olharam para os corpos dos seus companheiros caídos com olhos injetados de sangue, antes de correrem em direção às outras muralhas enquanto rugiam de raiva. Lu Yuan controlava o senhor mecânico. Nesse momento, alguns guardas se aproximaram dele, com os olhos cheios de gratidão. Irmãozinho, de qual acampamento você é? Um homem de meia idade perguntou. Lu Yuan sorriu. Sou do acampamento 257. Sou Lu Yuan, comandante do exército mecânico. Lu Yuan originalmente queria dizer que era a vanguarda, mas parecia que Lu Xiu havia criado um exército mecânico, então ele teve que informar o nome do seu exército. Exército mecânico? Os poucos ficaram atordoados e se entreolharam confusos. A implantação dos acampamentos defensivos era basicamente a mesma. O acampamento 306 não contava com o exército mecânico. O que diabos era o exército mecânico do número 257? Vendo que eles estavam um pouco confusos, Lu Yuan explicou. Esses senhores mecânicos são meus guerreiros. Por isso, o comandante Lu Xiu criou um exército especialmente para mim. Ao ouvir isso, os poucos entreolharam-se, chocados, e fitaram os cerca de 200 senhores mecânicos. Esses senhores mecânicos pertencem todos a você? O homem de meia idade perguntou em choque. A princípio, ele pensou que aquilo fosse um trunfo de algum grupo defensivo. Não esperava que fosse tudo de Lu Yuan. Lu Yuan assentiu. O comandante do regimento Lu Xiu recebeu um sinal de socorro do acampamento de defesa 306, então ordenou que eu e o vice-comandante do regimento, Traci, viéssemos em nosso auxílio. Meus 200 senhores mecânicos ajudarão vocês a matar as feras. Os olhos de todos estavam cheios de surpresa. Então é isso. Muito obrigado, comandante Lu Yuan. Embora Lu Yuan parecesse muito jovem, o que os deixou um pouco confusos, eles agora eram reforços, então não pediriam muito. Neste momento, o senhor mecânico já havia se espalhado por toda a muralha norte da cidade. Após eliminar as feras na muralha, o senhor mecânico mirou seu canhão de energia espiritual nas feras do lado de fora da muralha. O som do canhão de energia espiritual continuou soando enquanto um poder aterrorizante rompia. Com a adição do poder de fogo desses senhores mecânicos, a horda de bestas que já estava no portão da cidade foi forçada a recuar em pouco tempo. Depois de deixar para trás um grande número de cadáveres, os animais foram forçados a recuar para o sopé da montanha. A pressão na parede norte foi reduzida significativamente. Todos os guardas na muralha norte da cidade não conseguiam acreditar no que viam. Não esperavam que as feras ameaçadoras fossem repelidas tão facilmente. As feras já haviam entrado na cidade. O homem de meia idade, que era um guarda de alta patente, ficou um pouco chocado. Que poder de fogo poderoso!
Esses cerca de 200 senhores mecânicos aperfeiçoados do estágio 2 eram mais poderosos do que todos os soldados de longo alcance da muralha norte da cidade juntos. Depois de suprimir a maré de feras, Lu Yuan sorriu para o homem de meia-idade que estava atordoado. A linha de defesa da muralha norte da cidade não será uma grande ameaça por enquanto. Deixarei 20 lordes mecânicos para ajudar vocês a suprimir a maré de bestas. Depois disso, irei a outros lugares para fornecer suporte. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade e vários guardas de alta patente ao lado ficaram cheios de respeito e saudaram Lu Yuan. Obrigado, comandante do exército. Lu Yuan retribuiu uma saudação militar. Ele também se sentia muito bem. Afinal, havia absorvido uma grande quantidade de aura desconhecida. Lu Yuan podia sentir que o cubo da evolução não estava longe de se transformar. Ele continuou trabalhando duro. Ele liderou um grande grupo de senhores mecânicos e correu em direção às outras muralhas da cidade. A muralha sul da cidade. Depois de invocar o gigante do gelo, Siting-Shui continuou a resistir à maré de bestas. Sob a muralha da cidade onde ela estava, quase todos os animais foram congelados em esculturas de gelo e depois destruídos até virarem pó. Em toda a muralha da cidade, apenas sua área não havia sido atacada por feras. Já havia muitos animais nas muralhas da cidade e em outras áreas. Siting-Shui não só teve que lidar com as feras ferozes aos pés da muralha da cidade, como também teve que ajudar outros a matar as feras ferozes nas muralhas próximas. Até ela estava se sentindo um pouco cansada naquele momento. A maré da fera durou um dia e uma noite. Com exceção do momento em que ela descansou no início, ela não descansou por quase a noite toda. Embora tivesse usado várias poções para manter sua condição, ela ainda se sentia mentalmente cansada. Nesse momento, Siting-Shui ouviu um rugido vindo do outro lado. Ela franziu as sobrancelhas e olhou na direção da linha de defesa ao norte. Será que existem mais feras furiosas por aí? A expressão de Siting-Shui era feia. Ela olhou para o céu. Somente Isengao poderia escapar daquela situação. Com a ajuda do gigante de gelo, Isengao ganhou vantagem em poucos minutos. O corpo do lagarto gigante venenoso estava cheio de feridas. Não demoraria muito para que Isengao o matasse. Restava apenas um rato azul claro, e ele não podia fazer muita coisa. Nesse caso, valeu a pena para ela usar a pedra de invocação do gigante de gelo. Neste momento, enormes senhores mecânicos de repente correram de ambos os lados da muralha da cidade e chegaram à muralha sul da cidade. Ao longo do caminho, o senhor mecânico matou todas as feras nas muralhas da cidade. Rapidamente, as muralhas, originalmente caóticas, recuperaram alguma ordem. Ao ver isso, Siting-Shui arregalou os olhos ligeiramente. Um traço de espanto surgiu em seu rostinho frio. Isso é. Nesse momento, Siting-Shui viu uma pessoa que não deveria ter aparecido ali. O choque em seu rosto se intensificou. Lu Yuan. Lu Yuan chegou à muralha sul da cidade. Afinal, comparada às outras três muralhas, a muralha ao sul ficava de frente para as montanhas sem fim. O número de feras ferozes que encontrariam seria definitivamente o maior. A pressão também seria maior, e aquele que mais precisasse de ajuda seria o escolhido. Claro, havia outro motivo. Como havia a maioria das feras Berserk, o número de feras Berserk mutantes seria naturalmente o maior. Naturalmente, elas seriam capazes de absorver a aura mais desconhecida. Portanto, Lu Yuan deixou 20 lordes mecânicos nas muralhas da cidade leste e oeste antes de trazer os outros lordes mecânicos. Assim que chegou à muralha sul da cidade, Lu Yuan percebeu que ali era mais frio do que em outros lugares. Viu Siting-Shui em pé, de pé, na beira da muralha. Lu Yuan percebeu que Siting-Shui parecia tê-lo visto também. Sua expressão até mudou ligeiramente. Lu Yuan riu consigo mesmo. Ele conhecia Siting-Shui há um mês, mas esta era a primeira vez que via uma mudança tão grande na expressão de Siting-Shui. Seus olhos se arregalaram um pouco mais do que antes. Lu Yuan liderou o senhor mecânico para matar as feras na muralha da cidade enquanto eles caminhavam. Muito em breve, Lu Yuan chegou ao lado de Siting-Shui.
Ele sorriu e disse: Siting-Shui, que coincidência! Siting-Shui olhou para o grande número de senhores mecânicos que atacavam as feras. Seus olhos piscaram levemente. Você trouxe isso das ruínas mecânicas de Ayer? Lu Yuan sorriu. Como esperado de Siting-Shui. Ela é tão inteligente. Sim, eu sei. Siting-Shui assentiu levemente. Lu Yuan, o canto da boca dele se contraiu. Porque ele não percebeu que esse cara era tão narcisista antes. Ele olhou para as esculturas de gelo e o pó de gelo abaixo de Siting-Shui. Não havia uma única fera num raio de algumas centenas de metros. Todas as feras que entraram naquele domínio foram congeladas em esculturas de gelo e despedaçadas antes mesmo de poderem dar alguns passos. Suas pupilas não conseguiram evitar se contrair. Embora Siting-Shui parecesse um pouco narcisista, ela tinha o direito de ser. Lu Yuan ordenou que os lordes mecânicos se espalhassem. Depois de matar todas as feras na muralha da cidade, eles começaram a atacar as feras do lado de fora. Com a adição de quase 200 lordes mecânicos, as feras que estavam continuamente avançando pela muralha da cidade foram gradualmente repelidas. Siting-Shui também viu essa cena. Seus olhos brilharam e ela perguntou curiosamente: Por que você está no acampamento 306? Lu Yuan sorriu. Agora sou o comandante do exército mecânico do acampamento 257. Recebi ordens do comandante do exército para vir apoiá-lo. Posso ser considerado um reforço. Siting-Shui abriu a boca e olhou para Lu Yuan com uma ponta de surpresa. Comandante do exército mecânico? Lu Yuan sorriu. Esses senhores mecânicos são meus soldados. Vejam o poder de fogo deles. O que há de errado em eu criar um exército mecânico sozinho? Siting-Shui ficou em silêncio e não conseguiu refutar. A pessoa na frente dele era aluna de sua irmã, e agora ele realmente tinha seu próprio exército. Ele nem sequer tinha um exército. Ao pensar nisso, a aura de Siting-Shui ficou ainda mais fria. Lanças de gelo foram disparadas contra as feras ferozes à distância. A força poderosa matou as feras ferozes em uma grande área, e até mesmo a névoa de gelo se espalhou ainda mais. Lu Yuan olhou atordoado para Siting-Shui, que de repente surtou. O que havia de errado com essa mulher? O que está acontecendo de repente? Ele não tinha medo de esgotar sua energia espiritual. Afinal, Siting-Shui não era como ele. Ela não conseguia absorver cristais espirituais tão rapidamente. 290 Transformação do cubo de evolução 1. Com a adição do senhor mecânico, a muralha sul da cidade foi estabilizada. Dentro da cidade, Tracy estava matando as feras. Ele acreditava que não demoraria muito para conseguir matar todas as feras da cidade. Até agora, a defesa do acampamento estava apenas estável. Nesse momento, o rugido aterrorizante veio do céu, seguido de um lamento. A expressão de todos mudou quando eles olharam para o céu. Um enorme lagarto caiu do céu e pousou pesadamente na colina do lado de fora da muralha sul da cidade, abrindo um buraco fundo na colina. Lu Yuan e Siting-Shui olharam cautelosamente na direção do poço profundo. Apenas soltaram um suspiro de alívio ao confirmar que não conseguiam sentir nenhuma aura. Nesse momento, a expressão de Lu Yuan mudou. Ele sentiu uma aura poderosa e desconhecida a se fundir em seu corpo. Seu corpo estava frio, como se cada célula do seu corpo estivesse pulando de alegria. Enquanto isso, o cubo da evolução piscou como uma luz azul escura. Era uma enorme aura desconhecida. Lu Yuan exclamou em seu coração. A besta de nível real continha muito mais aura desconhecida do que as bestas anteriores. Lu Yuan sentiu que estava a apenas um passo da transformação do cubo evolutivo. Vendo a expressão estranha de Lu Yuan, Siting-Shui franziu a testa levemente. O que está errado? Lu Yuan voltou a si e balançou a cabeça com um sorriso. Estou bem. Siting-Shui assentiu e olhou para o céu. Seus olhos azuis gelo brilharam. Lu Yuan também olhou para o céu. Naquele momento, Isengao e o gigante de gelo estavam atacando o rei rato azul escuro restante. Embora o rei rato não fosse fraco e tivesse muitos tentáculos negros estranhos ao seu redor, ainda estava perdendo para Isengao e o gigante de gelo.
Sangue fresco continuou a cair do céu. Soltou um rugido furioso enquanto liberava sua energia espiritual. Seus tentáculos disparavam continuamente estranhos raios pretos e verdes, mas era inútil. Logo, o machado de Isengao atingiu o pescoço do rato azul, quase cortando sua cabeça inteira. Uma energia espiritual aterrorizante rompeu, eliminando a força vital do rato azul claro. Seu cadáver caiu do céu, pousando não muito longe do lagarto gigante demônio venenoso, abrindo um poço profundo. Atrás do cadáver, ouviu-se um grito estranho. No instante seguinte, o tentáculo negro como breu transformou-se em névoa negra e se dissipou. Lu Yuan, que não estava muito longe, sentiu uma aura forte e desconhecida entrar em seu corpo. Estrondo. Na mente de Lu Yuan, houve uma explosão, como se as estrelas tivessem explodido. A névoa branca continuou a surgir, e o cubo da evolução que girava em torno da seleção da cadeia genética parou naquele momento, emitindo uma luz azul escura extremamente ofuscante. A luz envolveu toda a área onde a cadeia genética estava localizada, e até mesmo a névoa branca foi penetrada. Lu Yuan sentiu uma sensação extremamente confortável surgir. Cada parte do seu corpo se fortalecia rapidamente. Até sua cadeia genética parecia ter mudado. Essa mudança foi semelhante à quebra do bloqueio genético, mas foi mais profunda. Lu Yuan não sabia que tipo de mudança era essa, mas sentiu o aumento de sua força e sabia que era uma coisa boa. A fraca luz azul piscou por alguns segundos antes de lentamente convergir e desaparecer. O cubo da evolução surgiu da luz azul. Lu Yuan olhou para o cubo da evolução, seu coração cheio de choque. Isso ocorreu porque o cubo da evolução havia se tornado um tamanho maior do que antes, como se tivesse crescido. O que mais chocou Lu Yuan foi a informação que veio do cubo da evolução. Após a transformação do cubo evolutivo, além de evoluir genes transcendentes, os armamentos genéticos que foram adicionados às cadeias genéticas de Lu Yuan em todo o espaço genético também puderam evoluir. Que tipo de conceito era esse? A arma gênio de Lu Yuan era uma arma suprema de nível 2 em estágio completo. Entretanto, se evoluísse, se tornaria um equipamento aperfeiçoado de nível rei tipo 2. Nível 2, nível King. Normalmente, armaduras gênio de classe rei eram derrubadas por bestas de classe rei. Entretanto, entre as bestas de nível 2, o nível mais alto era o de Lorde, e o de rei era simplesmente irreal. Uma arma King gênio de nível 2 também não era realista. Se Lu Yuan pudesse desenvolver uma arma gênio rei de nível 2, seria como criar uma arma gênio que nunca existiu antes. Quanto ao quanto um armamento gênio de classe rei poderia aumentar a força de um guerreiro genético, Lu Yuan não tinha certeza. No entanto, ele tinha certeza de que era muito mais forte do que um de classe Lorde. Se todas as suas armas gênio fossem de classe rei, ele deveria ser capaz de lutar contra um rei de nível 2. E o cubo de evolução não era capaz apenas de evoluir armas gênio. Ele também podia evoluir itens espirituais. Era como o urso negro número 1. Se o urso negro número 1 fosse evoluído, sua velocidade, defesa e poder de ataque seriam muito melhorados. O único arrependimento é que essa evolução só foi efetiva em coisas que foram adicionadas à cadeia genética de Lu Yuan. Se saísse da cadeia genética de Lu Yuan, essa coisa perderia seu efeito. Se fosse um armamento gênio evoluído, ele seria removido da cadeia genética de Lu Yuan e retornaria ao seu estado original. Lu Yuan imaginou que poderia ser porque o próprio cubo da evolução estava intimamente relacionado a ele. Mesmo assim, foi extremamente útil para o próprio Lu Yuan. Teve um efeito de melhora significativa em seu corpo. Era uma pena que ele não pudesse ganhar dinheiro com sua arma gênio. Se ele realmente pudesse produzir em massa um gene de nível comandante de nível 2 para um gene de nível overlord de nível 2, quanto dinheiro ele ganharia? Ele provavelmente não precisava mais se preocupar com cristais. No entanto, Lu Yuan ainda estava ansioso por isso. Se ele continuasse a absorver essa aura desconhecida, o cubo de evolução passaria por outra transformação.
290 Transformação do cubo de evolução 1. Com a adição do Senhor Mecânico, a muralha sul da cidade foi estabilizada. Dentro da cidade, Tracy estava matando as feras. Ele acreditava que não demoraria muito para conseguir matar todas as feras da cidade. Até agora, a defesa do acampamento estava apenas estável. Nesse momento, o rugido aterrorizante veio do céu, seguido de um lamento. A expressão de todos mudou quando eles olharam para o céu. Um enorme lagarto caiu do céu e pousou pesadamente na colina do lado de fora da muralha sul da cidade, abrindo um buraco fundo na colina. Lu Yuan e Siting-Shui olharam cautelosamente na direção do poço profundo. Apenas soltaram um suspiro de alívio ao confirmar que não conseguiam sentir nenhuma aura. Nesse momento, a expressão de Lu Yuan mudou. Ele sentiu uma aura poderosa e desconhecida a se fundir em seu corpo. Seu corpo estava frio, como se cada célula do seu corpo estivesse pulando de alegria. Enquanto isso, o cubo da evolução piscou como uma luz azul escura. Era uma enorme aura desconhecida. Lu Yuan exclamou em seu coração. A besta de nível real continha muito mais aura desconhecida do que as bestas anteriores. Lu Yuan sentiu que estava a apenas um passo da transformação do cubo evolutivo. Vendo a expressão estranha de Lu Yuan, Siting-Shui franziu a testa levemente. O que está errado? Lu Yuan voltou a si e balançou a cabeça com um sorriso. Estou bem. Siting-Shui assentiu e olhou para o céu. Seus olhos azuis gelo brilharam. Lu Yuan também olhou para o céu. Naquele momento, Yi Zhenghao e o gigante de gelo estavam atacando o rei rato azul escuro restante. Embora o rei rato não fosse fraco e tivesse muitos tentáculos negros estranhos ao seu redor, ainda estava perdendo para Yi Zhenghao e o gigante de gelo. Sangue fresco continuou a cair do céu. Soltou um rugido furioso enquanto liberava sua energia espiritual. Seus tentáculos disparavam continuamente estranhos raios pretos e verdes, mas era inútil. Logo, o machado de Yi Zhenghao atingiu o pescoço do rato azul, quase cortando sua cabeça inteira. Uma energia espiritual aterrorizante rompeu, eliminando a força vital do rato azul claro. Seu cadáver caiu do céu, pousando não muito longe do lagarto gigante demônio venenoso, abrindo um poço profundo. Atrás do cadáver, ouviu-se um grito estranho. No instante seguinte, o tentáculo negro como breu transformou-se em névoa negra e se dissipou. Lu Yuan, que não estava muito longe, sentiu uma aura forte e desconhecida entrar em seu corpo. Estrondo. Na mente de Lu Yuan, houve uma explosão, como se as estrelas tivessem explodido. A névoa branca continuou a surgir, e o cubo da evolução que girava em torno da seleção da cadeia genética parou naquele momento, emitindo uma luz azul escura extremamente ofuscante. A luz envolveu toda a área onde a cadeia genética estava localizada, e até mesmo a névoa branca foi penetrada. Lu Yuan sentiu uma sensação extremamente confortável surgir. Cada parte do seu corpo se fortalecia rapidamente. Até sua cadeia genética parecia ter mudado. Essa mudança foi semelhante à quebra do bloqueio genético, mas foi mais profunda. Lu Yuan não sabia que tipo de mudança era essa, mas sentiu o aumento de sua força e sabia que era uma coisa boa. A fraca luz azul piscou por alguns segundos antes de lentamente convergir e desaparecer. O cubo da evolução surgiu da luz azul. Lu Yuan olhou para o cubo da evolução, seu coração cheio de choque. Isso ocorreu porque o cubo da evolução havia se tornado um tamanho maior do que antes, como se tivesse crescido. O que mais chocou Lu Yuan foi a informação que veio do cubo da evolução. Após a transformação do cubo evolutivo, além de evoluir genes transcendentes, os armamentos genéticos que foram adicionados às cadeias genéticas de Lu Yuan em todo o espaço genético também puderam evoluir. Que tipo de conceito era esse? A arma gênio de Lu Yuan era uma arma suprema de nível 2 em estágio completo. Entretanto, se evoluísse, se tornaria um equipamento aperfeiçoado de nível Rei tipo 2. Nível 2, nível King. Normalmente, armaduras gênio de classe Rei eram derrubadas por bestas de classe Rei. Entretanto, entre as bestas de nível 2, o nível mais alto era o de Lorde, e o de Rei era simplesmente irreal.
Uma arma King Geno de nível 2 também não era realista. Se Lu Yuan pudesse desenvolver uma arma Geno Rei de nível 2, seria como criar uma arma Geno que nunca existiu antes. Quanto um armamento Geno de classe Rei poderia aumentar a força de um guerreiro genético, Lu Yuan não tinha certeza. No entanto, ele tinha certeza de que era muito mais forte do que o de classe Lorde. Se todas as suas armas Geno fossem de classe Rei, ele deveria ser capaz de lutar contra um Rei de nível 2. E o cubo de evolução não era capaz apenas de evoluir armas Geno. Ele também podia evoluir itens espirituais. Era como o Urso Negro número 1. Se o Urso Negro número 1 fosse evoluído, sua velocidade, defesa e poder de ataque seriam muito melhorados. O único arrependimento é que essa evolução só foi efetiva em coisas que foram adicionadas à cadeia genética de Lu Yuan. Se saísse da cadeia genética de Lu Yuan, essa coisa perderia seu efeito. Se fosse um armamento Geno evoluído, ele seria removido da cadeia genética de Lu Yuan e retornaria ao seu estado original. Lu Yuan imaginou que poderia ser porque o próprio cubo da evolução estava intimamente relacionado a ele. Mesmo assim, foi extremamente útil para o próprio Lu Yuan. Teve um efeito de melhora significativa em seu corpo. Era uma pena que ele não pudesse ganhar dinheiro com sua arma Geno. Se ele realmente pudesse produzir em massa um gene de nível comandante de nível 2 para um gene de nível overlord de nível 2, quanto dinheiro ele ganharia? Ele provavelmente não